alegria estar aqui, né? É uma alegria, em primeiro lugar, porque poder compartilhar com todos vocês esse conhecimento e isso tudo, e até porque esse foi o grupo que me acolheu quando a nossa família precisou, né? Porque da mesma maneira que vocês estão aí sentados, eu também sentei aí na cadeira, a nossa família sentou também, e a gente veio em busca de ajuda, que é o que normalmente a família mais precisa no momento desse, porque talvez acho que ninguém está preparado para um dia chegar e descobrir que alguém da família está usando drogas, né? Eu acho que, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a família não se prepara para isso, porque ainda a gente tem aquela consciência que isso sempre vai acontecer com o outro, vai acontecer com a outra família, com a gente não vai acontecer isso. Mas, infelizmente, acaba acontecendo com algumas famílias e a gente nunca está preparado. E para isso, graças a Deus, existem os grupos, né? Porque se a gente vai depender do governo, a ajuda é quase nenhuma. E a gente acabou encontrando um grupo, que é o Grupo de Amor Exigente, que me acolheu minha família. E a gente conseguiu, já estou há 3 anos envolvido com os grupos. O nosso familiar, graças a Deus, até hoje conseguiu, passou o tratamento, tudo aquilo que vocês sabem, foi internado, fez o tratamento e graças a Deus hoje está limpo, tá? Como eu continuei frequentando o grupo, né, porque eu acreditei muito na proposta do grupo, e eu tinha um conhecimento um pouco além de outras coisas que eu acabei fazendo na minha vida, eu acreditei que eu poderia de alguma maneira colaborar com as famílias através de informação, trazendo um pouco disso, até porque a gente acaba descobrindo que o problema talvez não sejam só as drogas, e sim o comportamento, né? O comportamento da pessoa que faz ela usar droga. E isso foi uma coisa que me fascinou e que me trouxe hoje aqui, como já venho desenvolvendo outros trabalhos. Eu tenho eu tenho um canal de vídeos no YouTube, eu já tenho quase 60 vídeos onde eu falo sobre drogas, comportamento, família. Quando eu sou convidado, e agradeço até ao Firmino, ao Grupo do Amor Exigente aqui de Guarulhos, de ter me convidado para estar fazendo aqui essa palestra, né, de confiar no meu trabalho, eu venho aqui e venho compartilhar com vocês, né? Hoje eu vou estar falando de um assunto que, como o Firmino falou, ele é bastante polêmico e, infelizmente, ainda hoje em dia é um tabu, que é falar sobre maconha, né? A maconha hoje é interessante porque ela está tão próxima dos jovens, tão nas ruas, mas nós, como família, estamos muito distante de entender como é que funciona isso. Qual que é essa dinâmica? Por que a pessoa usa drogas? Tá? Então, isso que eu venho trazer aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para a gente começar a fazer aqui a explicação para vocês. Tá. Uma das coisas que a gente vê bastante nos grupos de ajuda é aquela frase que às vezes a família que ainda não conhece como é que funciona, ela chega e fala assim: mas o meu filho usa só maconha, meu marido usa só maconha, minha esposa usa só maconha, como se a maconha fosse algo assim simples, algo inofensivo, algo, é só um cigarrinho de maconha. E aí a gente acabou percebendo, principalmente eu, que acabei pesquisando isso muito, que a maconha, ela é talvez mais séria em termos de danos para a pessoa que usa, do que a cocaína, do que o crack, do que anfetamina, por incrível que pareça. Uma coisa que a princípio parece ser tão banal, que é uma planta, vamos ali, a gente fuma uma planta, é uma coisa que ela tem um poder de destruição muito grande no ser humano. Isso não é eu que estou dizendo, tá?
eu pesquisei muito, então só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar aqui, não é o que eu acho, e sim aquilo que já foi pesquisado, é cientificamente comprovado. Por quê? Por que eu coloquei o tema manipulação junto da maconha? Isso que foi uma coisa assim que eu falei, eu preciso unir essas duas coisas. Em primeiro lugar, porque a sociedade hoje pressiona a família para a liberação da maconha. E por outro lado, quem usa maconha dentro da família, ele normalmente tem N argumentos para convencer o pai, para convencer a mãe que não tem problema, tá? E o que acontece? Normalmente o pai e a mãe não têm tanta informação suficiente para contestar aquilo, e aí acaba passando, é melhor ele fumar em casa do que fumar na rua, ele precisa mesmo, é melhor do que ir na boca de fumo. Então é falta de informação. E a manipulação, nós só somos manipulados porque nós não temos informação para combater a pessoa que nos manipula. Não combater, mas sim para ter uma ideia com essa pessoa, conseguir trocar uma inteligência, vamos dizer assim, ou uma desinteligência. Então, se uma pessoa chega para você e fala que existe maconha medicinal, é uma coisa que parece normal, mas sei lá, eu não acredito nisso. Então, assim, só para citar aqui, Revista Brasileira de Psiquiatria, Revista de Ciência Médica de Biologia de Salvador, trabalho realizado no Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da USP. Esse daqui eu vou deixar para o final, que eu fiquei fã desse cara aqui. Esse daqui, Revista de Biologia. Revista IMESC. IMESC é Instituto de Medicina Social de Criminologia de São Paulo. E eu tenho um outro aqui, Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Então, assim, é interessante porque hoje a gente é bombardeado por informação da internet. E os jovens, o que eles fazem? Eles estão praticamente o dia inteiro na internet. Quem usa de má fé quando fala em maconha, ele usa os canais de informação para bombardear com falsas informações, e os jovens absorvem isso. Só que a família não consegue acompanhar. Quando eu fiz essa pesquisa, eu fiquei me perguntando, eu tentei fazer o papel do advogado do diabo. Eu falei, eu preciso saber quem é a favor, por que é a favor, e quem é contra, porque é contra. Porque às vezes a gente também se engana, a gente também quer, eu sou contra, mas você não sabe por que é contra e você também não sabe por que seria a favor. Eu falei, não, deixa eu entender os dois lados, né? Deixa eu entender se quem é a favor, por que é a favor, e deixa eu entender se quem é contra, por que é contra. E o mais incrível, e aí isso daí foi me motivando, é que à medida que eu fui pesquisando, eu descobri que não existe nenhum material científico comprovado, que foi estudado, que diz que a maconha é útil em algum momento. Isso que foi o mais incrível. Eu fiz até um vídeo há 15 dias atrás, onde eu fiz um desafio, lancei um desafio, eu falei, eu desafio alguém que usa, que é a favor, que propaga essa ideia, que venha aqui e me diga pelo menos duas coisas de bom que a pessoa obtém quando ela fuma a maconha. Porque eu não encontrei. A pesquisa, para vocês, depois vocês quiserem entender como é que funciona uma pesquisa bem feita, normalmente a pessoa pesquisa na internet, ela vai no Google e pesquisa, não é isso?
Isso. Só que essa não é uma boa pesquisa. Essa é uma pesquisa de quem não sabe fazer pesquisa, que faz pesquisa. Se você quiser ter uma fonte segura de informação, você tem que pesquisar no Google Acadêmico. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Google Acadêmico, você vai na página do Google lá, escreve Google Acadêmico, ele vai te dar um outro link, aonde esse Google Acadêmico existem apenas ciência, existem apenas faculdades, existem apenas material de qualidade, coisa que não acontece na internet normal. Porque na internet normal, o que acaba acontecendo com a informação? Ela é distorcida, ela é manipulada e muitas vezes os jovens acompanham blogs, e esses blogs, que são aquelas páginas pessoais, que ele pega uma informação de um outro site que ele ouviu falar, e de repente a pessoa lê e fala, não, mas a maconha é medicinal. Só que ele não tem uma base científica do que ele está falando. E todas as minhas pesquisas foram feitas dessa maneira. E aí, mas aí eu fico sempre, essa sempre foi a minha pergunta desde o primeiro dia que eu cheguei no grupo. Afinal, de onde que vem esse desejo da pessoa de usar drogas? Porque se você vê, tem pessoas que usam drogas e tem pessoas que não usam drogas. E a droga está lá. Por que de repente, do nada a pessoa decidiu, hoje eu vou usar drogas? Ela acordou um dia, ela nunca usou, e eu faço essa pergunta nos meus grupos, e aí ninguém consegue responder. Porque isso daí faz a pessoa refletir no comportamento dela. Então um belo dia você acordou e falou assim, hoje eu vou sair na rua, vou procurar alguém, vou fumar ou vou cheirar. Vocês estão entendendo como é complexo essa questão? E aí também, por que uma pessoa usa e outra não? E novamente, aí eu venho falando que a questão da dependência química não é uma questão da droga em si, é uma questão do comportamento. Tá? Aí, a gente começa a entrar um pouco nessa questão. O que são substâncias psicoativas? Psicoativa é qualquer substância que altera a nossa química, que altera a nossa percepção da realidade, que mexe com o nosso sistema nervoso central, que é aquilo que faz a gente ter o controle sobre o nosso corpo. Tá? Então qualquer substância, então não só a maconha, o álcool, o cigarro, o café, o açúcar, tudo isso é classificado como psicoativo. Por quê? Porque ele altera o ser humano. E o uso indiscriminado de qualquer coisa psicoativa, é claro que ela vai acabar acarretando prejuízo para o ser humano, vai intoxicar. Tudo que é muito é ruim. Tá? Mas aí eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Vocês já ouviram falar maconha medicinal? Ninguém nunca ouviu falar? Medicinal não. Eu já. Tá, mas na mídia. Não, maconha medicinal não. Não, tá. Um dos componentes da maconha. Tá, não, mas o que você, isolado mas o que pra você ouviu ajudar- falar, a mídia? Não, esse termo maconha medicinal. Não, a maioria ouviu. Os jovens falam que a maconha medicinal, que faz bem para a saúde, que usa por causa... Tá. O que eu queria falar para vocês é que... obrigado. Que não existe maconha medicinal. Não existe. Tá? Então, se qualquer pessoa, se a mídia teve há uns meses atrás uma marcha a favor da maconha, infelizmente eu acabei vendo que existe uma brecha na lei que permite que isso aconteça. Então não existe maconha medicinal. Então se algum dia algum familiar seu usar esse argumento para falar assim, não, mas a maconha é usada. Se você fizer uma pesquisa na internet, uma pesquisa desse jeito que eu estou falando, escrever maconha medicinal, você vai ter N informações, mas todas passadas de uma maneira errada. Então, se alguém chegar para você e falar que existe maconha medicinal, ou ela não sabe o que está falando, ou ela está tentando de alguma maneira te enganar, ela está tentando de alguma maneira ludibriar você
para você acreditar que usar maconha de alguma maneira é bom. Ou ela está tentando se enganar. Sim, sim, com certeza. Na verdade, não é maconha medicinal, é maconha para uso medicinal. Não existe maconha para uso medicinal. O termo é esse que a gente ouve. O termo, exatamente, mas está errado. É para uso medicinal. Então, mas aí é que está. Então, quem usa maconha recreativamente, porque aí a gente acaba separando o uso recreativo do uso que a medicina faz do componente da planta. Aí é que está. Então, quem quer usar ele recreativamente, ele usa esse gap, essa frase, para manipular e falar que a maconha é medicinal, justificando o uso. Só que aí eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar em banana medicinal? Não? Ninguém? Não? Não, mas... Não, mas... Ninguém ouviu falar? Banana? Não? Engraçado isso. Mas então vamos lá. Banana medicinal. Banana, tá? Então o que acontece? Banana medicinal. A gente tem uma banana que tem aqui a casca da banana. Todo mundo já viu uma banana, já pegou uma banana. E acredito que talvez ninguém aqui tenha pegado a maconha, né? Mas todo mundo já viu uma banana, já viu a casca da banana, já viu que a banana tem aquele fiozinho aqui do lado, já comeu a banana. Não é de plástico, tá? Então assim, se eu perguntar para vocês, o que é isso aqui? É uma banana. Isso é uma banana? Mordida. Uma banana mordida, excelente. E isso aqui? Não, isso aqui é a banana. Isso não é a banana? Não, mas qual que é a banana aqui? A fruta. Os dois juntos é a banana. E agora qual que é a banana? É essa ou é essa? Essa aqui. Essa daqui não é banana. Não, tá. Vocês vão entender. Então vocês entendem que não existe banana medicinal. Existem os proprietários da banana. Vamos lá. Só que, pelo contrário, a casca da banana, não sei se vocês conhecem, ela tem 47 benefícios. Tá? E por acaso, eu coloquei aqui um deles, só para vocês terem uma ideia, que a casca da banana, ela serve para verruga, por exemplo. Tá? Então, se alguém tiver verruga, usa a casca da banana. Mas a pessoa que vai usar isso, ela vai usar a casca da banana ou ela vai usar a banana? A casca. Não vai usar a banana. Tá. Então assim, afinal de contas, o que é a maconha então? Para começar, ela não chama nem maconha. Maconha é um termo que usa-se apenas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, ela, cientificamente falando, ela se chama cannabis sativa. Tem outras duas variedades, mas aqui é a do tema aqui hoje, é a cannabis sativa. Tá? Então essa é a maconha. Para quem nunca viu um pé de maconha, esse é um pé de maconha, tá? Onde ele tem, não sei se dá para ver, tem as folhas, tem as flores. Aquela é a famosa folha, né? Que todo mundo tem aquele desenho e tudo, né? Tá? Então não sei se ninguém nunca viu, às vezes. Tá? E aqui é a maconha que ela foi decomposta, ou seja, eles dividiram, deixa eu ver, aqui, eles dividiram aqui, né, as sementes, né, dividiram o caule, dividiram a folha, e aí eles vão desmembrando ela. Então vocês veem que aqui ela é uma folha completa, aqui ela é só uma folha, e aqui ela é a planta toda desmembrada, para vocês terem uma ideia de como é que é a coisa. Vamos entendendo um pouco mais.
cannabis possui uma família de químicos, de compostos químicos. Então o que aconteceu? Foi lá o cientista, o químico, pegou a planta e decompôs ela quimicamente. Lá o processo que eles fazem lá. E aí eles começam a entender o que tem dentro dessa planta, quais que são os princípios ativos dela, tá? E aí eles acabaram descobrindo que existem apenas dois componentes químicos, duas substâncias químicas dentro da planta que fazem ela ser uma planta psicoativa, ou seja, apenas dois componentes que dão o barato na pessoa, que deixa ela doida, que causa todo o problema que a gente sabe. E a questão é, os compostos, só para vocês terem uma ideia, ela possui essa lista de compostos. E os únicos que são os compostos são esses dois, ó. São 61 canabinoides, né, que eles chamam, tá? E é o delta 9 THC e o canabidiol, que são os dois componentes da planta que são usados na indústria para fazer medicamentos, tá? Vamos continuar. Então assim, existe ou não existe maconha medicinal? Não existe. Por quê? Se você pegar a planta da mesma maneira que eu peguei a banana e descascar ela, você vai ver que o que sobra é só o THC e o CDB, que é a sigla que eles usam. Então, quer dizer que isso aqui é maconha? Isso é parte da maconha. Isso aqui, vocês acham que isso é maconha? É? Isso aqui é dois itens que foi decomposto da maconha. A maconha é isso. A maconha é isso. Isso daqui é o que foi tirado da maconha. Tipo a casca. Tipo a casca da banana. Então a gente não pode dizer que isso é a maconha. Isso é o componente da maconha. Das 421 substâncias, só existe duas que são usadas medicinalmente. São medicamentos que não existem no Brasil, até porque a Anvisa não liberou, não conseguiu ainda encontrar uma segurança, não foi comprovado, pelo menos aqui no Brasil, que talvez de alguma forma esses medicamentos tragam algum benefício. Nos Estados Unidos já tem, e esses remédios são esses aí que vocês vão ver. Para que eles são indicados? Olha só que interessante. Vamos começar a entender agora o mecanismo de manipulação e como a gente pode se defender disso. Não existe maconha medicinal. A única coisa que existe são dois itens, duas substâncias retiradas da maconha para fazer esses medicamentos e apenas, exclusivamente, para quem tem esclerose múltipla, câncer, glaucoma, só em estágio final, convulsões Alzheimer e AIDS. Tirando isso, ela também não serve como medicamento. Então ela não é um medicamento que você compra, eu estou com dor de cabeça, vou na farmácia e vou comprar um THC, vou comprar um Sativex. Então assim, se você tem alguém na sua família que fala, não, mas eu vou usar maconha, mas porque já tem um remédio. Aí você pode chegar para ela e vai falar assim, bom, você tem esclerose múltipla? Não. Tem câncer? Não. Glaucoma, convulsões, tem Alzheimer? Não. Então, não faz sentido você usar. Vocês estão entendendo? Para que serve a maconha medicinal, que não é maconha medicinal? Ela só serve para isso, ela não serve para mais nada. Agora vem aonde a gente começa a entrar a lista, né? Então, se você tirar os dois componentes que vocês estão vendo aqui que eu retirei, vocês vão começar
começar a perceber que o que sobrou, todos esses componentes, todas essas substâncias, são as substâncias que a gente vai começar a ver a partir de agora, que vão destruir a pessoa. Da mesma maneira que dizem que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias, assim, 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 a maconha tem 419 substâncias que fazem mal para quem fuma ela recreativamente. Aí, isso daí me fascina, porque aí eu fico pensando, a pessoa, ela vai fumar, mas ela vai fumar para se prejudicar, porque ela não existe nenhum benefício. E aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, e como eu falei no começo, quais que são os sintomas físicos e psíquicos da pessoa que fuma a planta chamada cannabis sativa recreativamente, que é uma forma que eles utilizam, tá? Então vamos lá. Para vocês até identificar, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso em algum familiar, a pessoa fica com os olhos vermelhos, né? Esse branco do olho fica vermelho, a pessoa gera alucinações, a pessoa tem delírios, e aí a questão interessante é que delírio é diferente de alucinação. Então você vê que são duas coisas. Alucinação é quando a pessoa que fumou, ela inventa uma história na cabeça dela. Ah, eu estou vendo bicho, por exemplo. Isso é uma alucinação. E o delírio é quando ela pega a realidade que ela está aqui e ela deturpa aquela realidade. Então são essas duas coisas que acontecem psiquicamente com a pessoa. Diminui a percepção de tempo e espaço. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha hoje e fuma maconha, ela começa a se prejudicar aqui, porque ela começa a perder a noção de tempo, começa a perder a noção de espaço. Uma pessoa que dirige e fuma maconha, é como se você tomasse aqueles medicamentos controlados que a pessoa toma e ela não pode dirigir. Não sei se vocês já devem conhecer aqueles também medicamentos controlados, né? Causa acessos de ira ou pânico. Isso a gente já está cansado de saber, de quem usa tem isso. Visão e audição distorcida. Mais uma vez, a pessoa fala, não, mas eu trabalho, mas eu estudo e não tem problema. Isso daqui não sou eu que estou falando, as pesquisas, tá? Isso é comprovado. Pegaram N número de pessoas que usavam maconha, aí pegaram outro N números de pessoas que não usavam, aí eles fazem os testes, aí eles falam, bom, quem usa apresenta isso, quem não usa apresenta aquilo. Dessa forma, a grosso modo, que eles acabam chegando nessas conclusões. Taquicardia, sensação de euforia. Então ele já começa a interferir no coração da pessoa. Só que é interessante que a pessoa tem uma sensação de euforia, só que a maconha, ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então a maconha deprime a pessoa. Só que às vezes ela usa, a pessoa que usa não sabe disso, tem uma taquicardia, está lá sofrendo algo de ruim no corpo, mas ela está eufórica, está achando, ó, está me dando um barato legal e tudo. Não, o coração dela está acelerado porque ele está sendo agredido pela droga. Gera angústia na pessoa. A pessoa tem 2 vezes mais risco de sofrer de depressão. Então eu já cheguei a ouvir pessoas falando assim, não, mas meu familiar tem depressão e por isso que ele usa maconha. Aí eu acho que é um contrassenso, né? Porque se a pessoa já tem depressão e usa maconha, ela está acentuando a depressão que ela tem, tá? Vamos lá, eu vou falar mais um pouco. Tem 2 vezes mais risco de desenvolver distúrbio bipolar. Então será que aquela história de a pessoa é bipolar porque ela usa drogas, ou ela usa drogas porque é bipolar? Tá entendendo? Aumenta 3 vezes em meia incidência de esquizofrenia. E isso é uma briga muito grande, que tem algumas pessoas que falam assim, não, mas a maconha não causa esquizofrenia. Realmente, a maconha não causa esquizofrenia e outras perturbações psicológicas e psíquicas.
Só que quem tem uma tendência a ter problemas dessa ordem, a maconha, ela liga o nosso gene que vai despertar isso. Então, se a pessoa tem essa tendência e de repente ela não ia manifestar isso, se ela fumou maconha, isso com certeza vai manifestar, e foi comprovado isso. As pessoas que acabam se tornando esquizofrênicas, a maioria delas estavam envolvidas com o uso da maconha. Acho que dá para ouvir, né? Vamos lá. Risco de transtorno de ansiedade é 5 vezes maior. 60% dos usuários têm dificuldade com a memória recente. E aí que é a parte mais grave. Porque hoje sabe-se que o uso da maconha, ele começa com jovens, muito jovens, a partir dos 12, 13 anos de idade, nas escolas, que é uma coisa assim absurda. Então o que acaba acontecendo? 60% tem dificuldade de memória. Então a pessoa vai para a escola, ela é usuária de maconha, ela não consegue reter a informação. Então ela está perdendo o colégio dela, ela está perdendo aquilo. 40% tem dificuldade em ler um texto longo. Por quê? Porque a pessoa que fuma maconha, ele não tem concentração. É uma pessoa, sabe, aquela pessoa, ela não concentra. Então, vocês estão começando a perceber o quanto faz mal o uso, as 419 substâncias que restaram da maconha. Já estou... Vamos tirar aquelas duas. 40% não consegue planejar atividades de uma maneira eficiente e rápida. Novamente, quem trabalha e usa e tal, não adianta falar que ela usa, não, mas eu estou trabalhando, mas por pouco tempo. Tem 8 pontos a menos em testes de QI. 35% ocupam cargos abaixo da sua capacidade. É muito triste. Eu podia falar aqui mais e mais e mais. E aí eu falei, meu Deus, mas não pode ter tanta coisa ruim e tanta gente querendo usar maconha se não tivesse alguma coisa boa na maconha. E aí eu fui pesquisar, pesquisei e eu não encontrei, porque se eu tivesse encontrado algum benefício de fumar maconha, eu teria trazido aqui para vocês, até para a gente poder aprender junto. Mas eu não encontrei nenhum benefício. A pessoa que fuma maconha fica mais bonita. A pessoa que fuma maconha fica mais inteligente. A pessoa que fuma maconha fica mais saudável. Não tem nada desse tipo, nada, mas eu não encontrei nada. E eu pesquisei. E aí, é claro, eu acabo pensando, e isso é uma conclusão minha, né? Porque a pessoa que, de alguma maneira, está iludida que fumar maconha é positivo, ou ela não entende nada disso, ou ela está indo na conversa dos outros, porque a maconha emburrece a pessoa. A pessoa fica idiota. E é interessante porque o jovem, ele gosta de fumar maconha para fazer parte do grupo, para falar que ele é bacana, para falar que ele é legal. E eu não sei se... Deixa eu ver como é que está aqui para frente. Tem um dado interessante também. Tá. Dentro dessa lista de mal que a maconha faz, tem um que não está aqui escrito, mas eu vou falar para vocês. Homens que fumam maconha, eles se afeminilizam. Ou seja, existe baixa de testosterona, então ele deixa de ser homem quando ele fuma maconha. Porque o uso de maconha diminui a quantidade de testosterona dele. Então aquele jovem, aquele cara, o pai de família que fala, não, eu sou legal, estou fumando maconha, ele infelizmente, ele está se transformando, ele está se tornando uma pessoa mais feminina, está perdendo a sua hombridade. Isso ninguém fala para os jovens. Eu não sei se alguém já fez essa divulgação. O cara bonitão na escola, ele vai fumar maconha, ele vai ficar mocinha.
E é o que vai acontecer, isso é comprovado. Agora olha só, quem usa maconha, ele vai ter mais argumentos para tentar te convencer que é legal discriminar a maconha. Ele vai falar que liberar a maconha seria bom para a economia, né? Depois eu vou passar um vídeo curto, onde vocês vão ver como que a mídia manipula a mente das pessoas com esse argumento. Liberar a maconha ia ser bom para a economia. Aí quem usa esse argumento, o que ele fala? Bom, vai ter um produtor, vai ter gente trabalhando na produção, vai ter toda uma cadeia para você fazer algo legal. Mas aí eu fico pensando, por que alguém em sã consciência liberaria alguma coisa que faz tão mal, mesmo que se fosse bom para a economia? Mas ela é bom para a economia de quem? Só se for de quem vende, né? Porque a economia da família, a economia da pessoa que compra. Eu acho que se a pessoa quer usar esse argumento que é bom para a economia, eu acho que ela deveria batalhar para o governo ser mais econômico, para fazer prevenção de drogas, para fazer prevenção de saúde, porque aí a economia melhoraria, não vender maconha. Então, para mim, esse argumento que ia ser bom para a economia, para mim não me convence. Eu acho que isso daí ia ser bom para a economia de quem vende, tá? Ah, mas se o cigarro é uma droga e o álcool é uma droga, a maconha também é uma droga, então a gente libera a maconha, então, porque está tudo ali junto, né? Aí de novo eu fico pensando, se o cigarro já faz tão mal, se o álcool já faz tão mal, por que alguém liberaria a maconha, que também faz mal? Você quer ter mais um item dentro da nossa sociedade fazendo mal de uma maneira legal? Não é porque se é uma coisa que faz bem, olha, não estão deixando liberar, e é uma coisa que faz benefício para as pessoas, puxa, a gente precisa apoiar. Mas não é alguma coisa que faz bem para as pessoas, é algo que faz mal da mesma forma que o cigarro faz mal, da mesma forma que o álcool faz mal. Não faz sentido. Outro argumento é que diminuiria o tráfico de drogas. Olha só que interessante. Eu fiquei pensando também. Aí eu falei assim, puxa, vai diminuir o tráfico porque vai ser legal, então eles vão vender na farmácia, vai vender na feira, vai ser uma coisa na barraquinha do camelô. Mas aí eu fiquei pensando também, isso é um argumento tão sem sentido. Porque se você for pensar o cigarro, que é uma droga que faz mal e que mata tanta gente e que causa câncer e tudo, o fato do cigarro ser liberado também não acabou com o contrabando de cigarro do Paraguai. Quem já ouviu falar que apreenderam carga de cigarro que veio do Paraguai, assim? Ué, mas o cigarro, ele é legalizado, se ele é legalizado, então não ia ter tráfico de maço de cigarro fajuto? Então eu acho que também não ia diminuir o tráfico de drogas. Os usuários poderiam usar um produto de melhor qualidade. Olha como eles pensam nas pessoas. Puxa vida, hein? Porque assim, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Hoje sabe-se que a maconha não é só maconha no cigarro da maconha. Hoje, como que é o nome o mesclado. Hoje quem fuma maconha, ele não fuma maconha, ele fuma o mesclado. O mesclado é uma mistura de maconha com crack, tá? Isso também já tá assim, já acontece normalmente. Então a pessoa já não fuma só maconha, ela fuma maconha e o traficante, o que ele faz? Para dar uma incrementada, coloca um pouco de crack na mistura, tá? Um produto de melhor qualidade, mesmo
mesmo que se fosse a maconha mais pura do mundo, ela ainda continua tendo 419 substâncias que fazem mal para a saúde. Então não faz sentido ela ser pura, ser de melhor qualidade, não vai deixar de fazer mal. Então para mim esse argumento também, se alguém usa esse argumento com vocês, eu acho que não faz sentido. Olha só que legal, seria mais seguro para o usuário se ao invés dele ir comprar lá na boca, ele pudesse comprar na farmácia. Olha que legal, é meio perigoso ir lá na boca, na biqueira, tem que atravessar a cidade, tem outras pessoas que podem bater nele. Essa daqui me pegou, hein? Mas vamos pensar um pouco. É mais seguro para ele comprar na farmácia, mas seguro em que sentido? É sem noção isso. É seguro porque se ele for lá ele pode acontecer algum acidente, mas se ele comprar na farmácia, a maconha vai deixar de ser tão tóxica para o organismo? Vocês começam a perceber como que se a gente para um pouco para pensar, como que a sociedade e a mídia e a força, como é que eu posso dizer isso? O lobby faz com que a gente comece a acreditar que uma coisa que é muito ruim, de alguma maneira ela pode ser boa. Se a gente não pensar direitinho, se a gente não parar para entender, então vocês veem que parece que são bons argumentos, mas não existe nenhum bom argumento que justifique o mal que as 419 substâncias fazem com a pessoa que usa. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Ah, tá. Vamos deixar isso para depois. Eu vou passar o vídeo para vocês verem como é que esse vídeo eu retirei de um site que faz apologia ao uso da maconha. Ele diz que maconha é legal. É um site particular, de uma pessoa particular, não é um site oficial do governo, de ninguém. É uma pessoa que achou que fumar maconha é legal, e aí ele tem lá um site, faz todo... E aí ele pegou um vídeo, não sei se foram até eles que foram lá, e foram entrevistar o maior produtor de maconha do mundo. Eu vou passar para vocês, eu vou apagar aqui. Falta muito, Firmino? Quanto tempo ainda tem? 5 minutos. 5 minutos? Olha só, presta bem atenção que eu vou mostrar para vocês como é que funciona a manipulação. Tá, sim, 5 minutos para depois começar as perguntas. Tá. Olha só, presta atenção aqui, porque assim, ele é legendado, tá? Ele é legendado, então vai ser interessante porque vocês vão precisar ler, tá? Olha lá, isso é o laboratório do cara. I'm a cannabis man. So as far as I'm concerned, I'm just another business person. I don't know much about what it's like in Brazil, but I've seen what it's like in other parts of South America, and it's shocking. Eles levaram a maconha que o brasileiro fuma para ele entender como é que é isso. Before you put it in the bag, huh? Well, what you have here is you have a plant, a whole plant that was taken, stripped down very quickly, and it was cracked. Still with moisture. And my guess is if you analyze this in the lab, you're going to find that this is filled with mold, which is terrible. Doesn't look like it's going to be so much pleasure smoking that. I mean, you don't know what's in here. You don't know if they're spraying any sort of
are chemicals on there, you don't know if there's any bacteria or fungal. And this is the difference between having a black market. Esses são dois detalhes que eu não coloquei. Além de tudo, a pessoa que vai fumar maconha, ela ainda vai inalar fungos e bactérias. Então ela vai encher o pulmão dela com isso. Aí a pessoa vai ficar com pneumonia, com bronquite, problemas respiratórios, vai tossir. Ah, mas a maconha que a pessoa compra é boa. Não existe. No Brasil não existe maconha boa, existe o prensado. Então você vê que uma pessoa que teoricamente entende do que é uma boa maconha, já está dizendo, essa maconha que você fuma no Brasil, se a maconha fosse boa por si só, o fato dela ter fungos e bactérias já ia ser terrível para você. Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui. Aí é claro, né, que ele vai defender a ideia, aquilo que eu estava falando para vocês, que se existisse um mercado legal, ia ser diferente. Vamos lá. In a regulated market. The reality is people are consuming this anyway. The money is going to the guys who are selling this, and it's going to the narcotraficantes. If we tax this and regulate it, like we are in the U.S., if you did here in Brazil, I mean, you would have billions of dollars in revenue. That creates jobs, it creates employment, and it also creates a product that people who are sick, and people who are not sick as well, can have faith that it's... Olha só que absurdo. Baseado nisso que eu estou explicando aqui para vocês, vocês veem que o argumento, então, é de uma pessoa que o único interesse dele é vender a maconha que ele produz. Ah, vocês teriam bilhões de dólares. Tá. A gente tem o brasileiro, ele tem uma péssima mania, ou quem quer manipular as pessoas, usa a referência de outros países. Ah, porque na Holanda liberou, porque nos Estados Unidos liberou, porque na Austrália, porque no Canadá. Mas será que ninguém para pensar que eles são eles e nós somos nós? Porque assim, pode ser que em outro país exista uma legislação, exista um controle, exista uma regulamentação, que eu duvido que isso aconteça no Brasil. Então vamos supor que isso fosse ser liberado no Brasil. Liberou a maconha. Legal, e aí, quem que vai controlar isso? Se já não se controla nem o que é bom para as pessoas, imagina controlar uma coisa que ia virar. Isso ia virar a maior bagunça do mundo. Talvez até por esse motivo que não foi liberada a medicação à base de THC e CDB no Brasil, por causa disso, porque não existe um controle. Nós temos uma cultura diferente. Então esse argumento, aconteceu em outros países, aqui também pode ser, para mim não funciona também, porque eles são eles, nós somos nós. É uma vergonha, olha, é uma vergonha que as pessoas têm que consumir isso, aí eu estou do lado dele. Olha só, como é que a mídia manipula a família e como manipula os jovens. Aí o entrevistador, que tem interesse pela liberação do uso recreativo da maconha, ele faz uma pergunta que induz uma resposta. Se vocês perceberem, ele vai fazer essa pergunta e até o próprio produtor, ele vai dar uma risadinha meio assim, tipo, é uma pergunta, sabe aquelas perguntas prontas? E aí, mas ele vai responder. Presta bem atenção. Olha só, o que ele está insinuando? Que, ele fala, mas quando liberaram a maconha lá nos Estados Unidos, foi uma loucura, as pessoas saíram se matando. Que é uma pergunta absurda. Quem sabe o que é maconha sabe que nunca vai acontecer isso, eu já vou explicar para vocês. Olha a cara dele. Olha lá, a cara dele. No, really just things are pretty normal. Vocês estão entendendo?
acontece aqui? Isso é uma indução. Espera aí que a gente já chega lá. A maconha, por que hoje, até para concluir, por que as pessoas acham que a maconha não faz mal, por mais que se saiba que ela faz mal? Porque da mesma maneira que quem fuma cigarro normal não percebe que o cigarro faz mal, da mesma maneira quem fuma maconha também não percebe. Por quê? Porque a deterioração da pessoa é algo gradativo. Então não é... Por que eles acham que a maconha é mais leve do que a cocaína? Por que eles acham que a maconha é mais inofensiva do que o crack? Por quê? Porque quando a pessoa usa esses outros tipos de drogas, elas são mais poderosas em mostrar a deterioração da pessoa. Então é mais aparente. Uma pessoa que cheira cocaína, que fuma crack, ela fica praticamente mal, rápido. Então você percebe isso. E não acontece isso com a maconha. Por quê? Porque a maconha é algo que ela tem uma lentidão. A pessoa só vai perceber isso com o passar do tempo. Como é que uma pessoa que tem tendência a ter esquizofrenia vai saber que está esquizofrênica? Só quando ela já tiver esquizofrênica. Porque até ela chegar na esquizofrenia, ela já fumou. Vocês estão entendendo? Então, mas eu fumo maconha já tem 2 anos e eu estou me sentindo super bem. Mas e como é que está dentro de você? Vocês estão entendendo como que são os argumentos? E agora eu vou manipular vocês aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, que é uma das estratégias que a sociedade que quer impor isso a nós utiliza. Eu queria saber assim, todo mundo já ouviu falar na legalização da maconha e tal. Tá. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Calma, Firmino, não treme. Eu vou fazer a pergunta e vocês levantam a mão, tá? Quem é a favor da descriminalização da maconha? Ué, vocês têm certeza? Quem é a favor? Quem é a favor da descriminalização? Você é a favor da descriminalização? Você é? Não. 1, 2 pessoas? 3 pessoas? Tá. Fala o que é descriminalização. Tá. Você é a favor? Deixa eu concluir meu raciocínio. Vocês veem como é que acontece a coisa? Vocês veem como é que acontece? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é a favor? Então quem é a favor da descriminalização da maconha? Quem é a favor da liberação? Não. É porque ele não quer usar essa palavra. Eu quero usar a palavra que eu quero usar. Eu estou querendo ensinar para vocês como que vocês são manipulados. Por quê? Existe a diferença entre descriminalização e descriminalização. Quando você discrimina alguma coisa, você elenca ela numa lista. Quando você descrimina, você tira ela de ser crime. Vocês estão entendendo como as palavras confundem a cabeça da família, como isso é usado contra nós? Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu sou contra a descriminalização da maconha.
tirar ela do crime, descriminalizar. Agora eu sou a favor de discriminar ela, colocar ela numa lista e falar por que ela é assim, por que ela é assada. Vocês entendem o que é manipulação? Vocês entendem quando um político chega e fala que eu vou lutar pela saúde, eu vou lutar pela educação, eu vou lutar pelo transporte público? O que ele está falando? Ele não está falando nada. A manipulação, somos manipulados o dia inteiro, e se a gente não prestar atenção, se a gente não for atrás, a gente sempre será manipulado. Os dependentes químicos nos manipulam porque nós permitimos. Eles não são mais inteligentes, eles não são prodígios. Ah, mas o dependente químico é especialista em manipulação. Ele não é especialista em manipulação. Ele só sabe mais do que nós, ele tem mais informação. Então ele pega a informação, joga em cima da gente, e a nossa falta de conhecimento faz com que a gente seja manipulado. Eu tenho certeza hoje que será o primeiro dia da sua nova vida hoje. Porque a partir de hoje, você só será manipulado se você quiser. Pelo menos em termos de maconha. Se você tem alguém na sua família que usa maconha, se você tem algum amigo seu que usa maconha, você sabe hoje que se ele está usando, ele está se prejudicando, que não existe nenhum motivo para ele usar. Tá? Poderia estar falando mais, tá? Isso daí, o que mais tem a respeito é material, tá? Eu vou abrir para as perguntas, se alguém quiser fazer pergunta agora. Eu vou deixar aqui meu contato, porque às vezes alguém quer entrar em contato, mandar e-mail, ver meu Facebook, alguma coisa do tipo. Então eu vou deixar aqui para vocês. Quem quiser anotar, fica à vontade, tá? Então quem tiver alguma dúvida, só 2 minutos aqui. Elisaldo Carlini é um brasileiro, ele tem 86 anos de idade e é o maior especialista, o maior cientista brasileiro que existe, que estudou maconha. Ele estuda os efeitos da maconha desde os anos 60. Ele estuda maconha há mais de 50 anos. O maior especialista em maconha é um brasileiro. Existe material dele para quem quiser ler, que ele afirma categoricamente que a maconha faz mal. Então existem pessoas que dizem, não existe material, não existe prova que a maconha faz mal. É mentira. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta. Repete o nome dele. Elisaldo Carlini. Ele ainda está vivo, hein? Ele tem 86 anos, ele é diretor de não sei o quê. É, Carlini. Quem quiser o material, a gente tem um material, eu fiz um material que é um resumo, tá? Quem quiser isso, quem vier na próxima reunião, você vai ter, quem tiver aqui na próxima semana, vai ter esse material, tá? E quem não vier aqui no grupo, que não for daqui do grupo, eu não sei se todos vêm aqui no grupo, pode entrar em contato comigo que eu passo isso por e-mail para vocês e tudo, tá? Muito bem. Alguém tem uma pergunta dentro do assunto que foi abordado hoje? Tem? Eu gostaria de saber, porque assim, tem jovens que fumam maconha, que estão fazendo faculdade, trabalham, e tem jovens que da maconha, não sei se é um exagero que eles fazem, passa para cocaína e fica sendo internado em clínica, ficam agressivos, quando sai da clínica, a primeira coisa que faz é fumar um baseado, e aí não tem algum controle. Tem essas escalas, algumas pessoas conseguem moderar o uso. Eu fui na faculdade com meu filho da aula, dia 27, nós fomos horrorizados, nós passamos no corredor para entrar na faculdade, nos barzinhos que tinha lá fora, o cheiro da ervilha deixou até a gente meio... Com certeza. Eu vou passar uma informação para vocês.
Então, eu vou passar uma informação para vocês que eu acho que isso ajuda quem tem problema com a familiar que usa maconha. A maconha, ela é a única droga que não causa dependência química. Olha que interessante. Não. A maconha, ela causa dependência psíquica. Mas qual que é a diferença? A diferença é assim, quando a pessoa tem síndrome de abstinência, na maior parte das vezes, a síndrome de abstinência, ela é química, ela é do sangue, é do corpo, é da biologia. Quando ela tem uma abstinência psíquica, que é o caso da maconha, o corpo não pede, o que pede é o que ela pensa. Olha que interessante, partindo desse princípio, se você for procurar um tratamento, os tratamentos com psicólogos especializados, com psiquiatras, ajudam muito as pessoas que ainda fumam apenas maconha. Tá? Então aquela desculpa que eu já ouvi isso muito, mas eu estou com síndrome de abstinência porque o corpo, isso para maconha não existe. Existe sim a fixação mental da pessoa que ela quer usar porque ela quer. É uma questão de crença, ela acredita que maconha é bom. Então qualquer terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, qualquer um que conseguir alterar essa psique da pessoa, essa questão das crenças que ela tem em relação ao uso, vai ser bem sucedido num tratamento. Ela usa porque ela acredita que é bom ou ela usa porque o prazer foi muito grande? Porque eu como coisas que eu sei que eu não deveria comer porque elas me dão prazer. Não é uma maconha. Tá. É um bolo que eu sei que eu não posso, que eu estou com sobrepeso, mas eu vou lá e como. É uma compulsão pelo prazer. Legal. Não seria a mesma coisa a maconha? Seria a mesma coisa do jeito que eu vou te falar. Quantas vezes você comeu alguma coisa que te fez mal e mesmo assim você continua comendo? Muitas. É a mesma coisa. Porque se eu não fizesse isso, eu não estaria com sobrepeso. Você está entendendo como é que funciona? A maconha é a mesma coisa. É difícil, é difícil mensurar, entrar na cabeça de alguém que usa e saber se ela realmente está sentindo o prazer que ela acha que está sentindo. Como é que a gente vai saber? A maconha não dá prazer? Não, porque ela é psíquica. Então, ela vai... Se a pessoa ela tem problemas... Deixa eu concluir, senão aí fica ruim. O que acontece com quem usa maconha? Se a pessoa ela não tem uma boa organização psicológica, ela não é uma pessoa centrada, ela não é uma pessoa de bem com ela mesma, ela é uma pessoa problemática. Quando ela usar maconha, esse componente químico, ele vai agir na psique da pessoa. Então ele vai aumentar o que ela já tem de ruim dentro da cabeça dela, as loucuras dela. Todos nós somos loucos um pouco, mas tem gente que é mais louco do que outros. Então se a pessoa ela não tem uma boa psicologia, ela não tem uma boa psique, quando ela usa maconha, isso é aumentado. Então aí é que acontecem as alucinações, os delírios. Então não é só aquela viagem zen, que a pessoa, eu vou fumar maconha, eu vou ficar zen, vou ver passarinho cor-de-rosa. Pode acontecer? Até pode. Mas a maioria das pessoas, que todos nós somos problemáticos, temos nossa psicologia alterada, vai ter algum problema de delírio. Então, o prazer sentido pela maconha ele é muito subjetivo. Ele varia, assim, não dá para falar, quem usa maconha vai sentir prazer. Não é tão assim, não. Depende muito da pessoa. Mais alguém quer fazer uma pergunta para encerrar? Muito bem. Tá? Agradecemos o Ricardo. Quem quiser ali ter um contato com o Ricardo aqui, nós estamos muito contentes porque estamos aqui comemorando exatamente 6 anos do grupo de Amor Exigente. Não é fácil, né, trabalhar nesse segmento, é muito complicado.